Olá, seja bem-vindo ao Instituto Monitor a mais uma videoaula sobre língua portuguesa e hoje nós vamos tratar do tema funções da linguagem. Mas antes de vermos as funções de linguagem, vamos recordar um pouquinho sobre os elementos da comunicação. Para que a comunicação aconteça de uma forma eficaz, são necessários 6 elementos. Então vamos falar um pouco sobre esses elementos. O emissor, que é aquele que transmite uma informação, o receptor, aquele que recebe a informação, e a mensagem propriamente dita é aquilo que vai ser informado. Se nós temos já o emissor, o receptor e a mensagem, nós precisamos de um código de comunicação. Esse código ele tem que ser entendível por ambas as partes, emissor e receptor. No nosso caso aqui, o nosso código de comunicação é a língua portuguesa. E agora, então, nós vamos precisar de um canal de comunicação, que é a forma como essa mensagem vai ser transmitida, que estamos usando agora a linguagem verbal. O contexto é o assunto relacionado à mensagem, é aquilo que vai ser informado, certo? Para nós continuarmos a nossa aula, é importante nós lembrarmos o seguinte, que a linguagem ela exerce uma função social. Nós vivemos em uma sociedade na qual nós nos comunicamos, nós trocamos informações, ensinamos e aprendemos e convivemos com pessoas de culturas diferentes, entre outros fatores. Então, sempre que nós vamos nos comunicar, nós temos uma intencionalidade, um objetivo. E é aí que entram as funções da linguagem. O que eu quero com o meu texto? Qual é o meu objetivo com o meu texto? Eu quero informar? Eu quero analisar alguma coisa? Eu quero instruir? Então, baseando-se nesses quesitos que nós vamos fazer a escolha das nossas funções da linguagem, certo? Vamos lá? Vamos ver a primeira função, que é a fática ou a de contato. O que é a função fática? Quando eu pergunto para vocês, por exemplo, vocês entenderam? Vocês concordam? De uma certa forma, eu estou tentando manter um contato com vocês. Essa é a função fática ou de contato. É quando o emissor, então, ele tenta manter o receptor em contato, de forma que ele receba a mensagem. Bastante usada nas linguagens orais, em textos curtos, como ligações telefônicas, músicas, alô, tudo bem? Entenderam? Alô, hein? Faz calor, está frio. Quando eu pergunto aqui tudo bem, na realidade eu não quero que o meu receptor me conte toda a vida dele. Eu só estou tentando estabelecer um contato com ele, certo? Vejamos, a função emotiva ou expressiva é aquela que, como o próprio nome diz, é quando o emissor ele faz uso da sua impressão pessoal. Além dele contar alguma coisa, ele coloca a sua impressão. O objetivo dele é que o receptor se sensibilize com aquilo que ele está informando e, se possível, até sinta como ele. Vejam esse texto. Os autores de novelas devem se convencer de uma vez por todas que mostrar pornografia para as crianças não é modernismo nem avanço. Essa é uma carta, é um texto retirado de uma carta de um leitor e que o objetivo dele é expressar a opinião dele, certo? Onde nós podemos encontrar a função emotiva? Principalmente em cartas pessoais, poemas confessionais, canções sentimentais, artigos de opiniões, diários e atualmente nos blogs, quando o redator ele coloca ali a sua impressão, a sua emoção sobre um determinado assunto ou objeto. Ficou claro? Vejamos agora a função referencial. Qual é o objetivo principal da função referencial? O objetivo dela é informar, é relatar algo, certo? Também chamada de denotativa ou informativa. A função referencial, ela pode ser encontrada em textos jornalísticos. Vejam o texto. Bancos terão novas regras para acesso de deficientes. Vejam, uma manchete retirada de um artigo de um jornal, certo? Onde ela se predomina, basicamente, em textos científicos, didáticos, jornalísticos, correspondências empresariais. Porque o objetivo dela é informar, ela faz uso de uma linguagem clara e objetiva. Vejamos agora a função apelativa.
apelativa. Essa função é aquela que o emissor ele busca influenciar o seu receptor, a pessoa que está interagindo ali com ele, através de uma ordem, de uma sugestão, de um pedido. Essa função é bastante usada em textos publicitários. Veja a seguinte imagem. Viva entre a praticidade da cidade e os encantos da natureza. Aqui o autor, o emissor, ele tenta influenciar o receptor a adquirir, por exemplo, um imóvel nessa região, certo? Ele tem como objetivo fazer com que o emissor atenda a sua solicitação e, se possível, às vezes até mude de opinião. Veja, onde eu posso encontrar esse tipo de função? Em textos publicitários, discursos políticos ou de autoridade, previsões, horóscopos, até uma receita de bolo faz uso de uma função apelativa. Quando eu tenho lá modo de preparar, o receptor ele está seguindo ali o passo a passo. Então, de uma certa forma, o emissor está induzindo o outro a fazer aquilo que ele quer, certo? É simples, não é? Vejam agora a função poética. Qual é o objetivo principal da função poética? Ela se foca na mensagem. O objetivo do emissor é trabalhar com a forma e a estética das frases, certo? Ela é conotativa e metafórica. Por que conotativa? Porque ela trabalha com a linguagem figurada. Nesse tipo de função, não há problema algum que o emissor tenha interpretações diferentes, tá? Ela oferece várias possibilidades. Vejam, é um trecho de uma letra, Garota de Ipanema, que todos vocês devem conhecer. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina, que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Aqui ficou fácil de identificar, porque nós percebemos que o autor, ele utilizou-se da linguagem em forma de versos, certo? Ele usou a rima, vejam lá, linda, menina, graça, passa, que são os recursos da poesia. Tudo bem? Onde nós encontramos basicamente essa função? Em gêneros literários, anúncios publicitários e canções. Vamos falar agora da função metalinguística. Qual é o objetivo da função metalinguística? É quando o emissor ele usa o texto para explicar, definir, criticar ou trocar termos e expressões da própria linguagem. Ou seja, é a língua falando da própria língua. Vejam no exemplo para ficar mais claro. O que quer dizer pitosga? Pitosga significa míope. E o que é míope? Míope é aquele que vê pouco. Observem, é a língua explicando a própria língua. Onde nós podemos encontrar esse tipo de função? Principalmente em aulas, em livros de gramática e dicionários, certo? Então, quando nós vamos fazer a nossa escolha, o nosso texto, nós temos que ter sempre em mente o quê? O nosso emissor, o nosso receptor, o nosso destinatário e o objetivo do nosso texto. Qual é o objetivo? De informar, de convencer o leitor, o receptor, de simplesmente estabelecer um contato com ele, de deixar um texto mais poético, mais bonito. Então, de acordo com a nossa intencionalidade discursiva, nós vamos escolher a função de linguagem que nós vamos enfatizar mais em determinado texto. Isso não impede que no mesmo texto nós tenhamos várias funções. É claro que uma sempre vai se sobressair à outra, de acordo com a intenção do emissor. Ficou claro para vocês? Vejam. Então, que as funções de linguagem, elas não são exploradas isoladamente, isso que eu acabei de falar, não é? Ela pode haver uma superposição de várias delas, o importante é você saber qual é o seu objetivo e assim dar um foco maior àquela função da linguagem, certo? Estamos chegando ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre funções de linguagem, língua portuguesa.